E, aliás, eu tenho um problema. Eu sempre faço confusão, Rex e Real. Um é no Swift, o outro era lá. Eu acho que o Rex era na Sá de Oliveira. Ou era o Real. Na rua Sá de Oliveira, bem, aqui a referência minha é muito de época, né? Sabe a Carlos de Campos? Sim. Era antes de chegar na Carlos de Campos. Ele fica, até pouco tempo, era um posto de gasolina de um lado, e do outro lado, onde era cinema, né? Do outro lado era uma escola. Ah, tem uma escola lá. Ainda tem a escola? Então é ali, é em frente àquela escola, praticamente. Olha, legal. Eu só não consigo fixar esse Real ou Rex, mas eu acho que é Rex. Então lá, como eu tinha familiares, né, que residiam depois do Tacoral, lá é onde eu mais estava. Lá era o bairro Parque Industrial, Vila Industrial, bairro Operário, né, dos trabalhadores. Sou descendente, desde meu pai, meus avós, de lá, né, de ferroviário. Aliás, o meu avô era português, avô materno, e a minha avó materna, né, a esposa dele, italiana. Então a minha influência é muito grande, porque o lado paterno eram espanhóis. E quando eu nasci, já tinham falecido, embora eu tenha o nome do meu avô paterno, pai do meu pai. Bem, em relação à boca do lixo, né? É uma experiência muito subjetiva, porque eu tenho algumas informações, que acho que não é o caso aqui, porque senão vai prolongar muito, do ponto de vista da leitura, né, do estudo teórico. Tem algumas produções teóricas sobre. Bem, vou só citar. O Fernão Ramos tem um livro muito interessante, professor da Unicamp, e tem o livro Cinema de Invenção, do Jair Ferreira, que é o que eu mais gosto, porque o Jair Ferreira ele escreve de dentro o movimento. O livro já é uma invenção, né? Um livro muito importante para quem se interessa sobre a boca. O Fernão Ramos já faz uma análise acadêmica, intelectual, muito interessante, sobre o cinema da boca, como eles chamam. E o Cinema de Invenção, do Jair Ferreira, é uma visão de dentro, né? De quem estava lá, vivendo aquele momento, e também era artista, também era cineasta, né? Já falecido. Agora, a minha experiência é o seguinte, eu ia lá para pegar os filmes. Eu, evidentemente, é um período de muita repressão, ditadura, é muito difícil. Só quem viveu a época sabe o que é aquilo, né? Por isso, tudo fazíamos para que não volte aquilo. Bem, eu ia lá só com uma senha. Eu não sabia quem pagava, eu não tinha nenhum contato em São Paulo. Eu ia mais com umas 2, 3 pessoas, uma moça e 2, 3 rapazes, né? Nossa turma. Pegava o trem aqui na estação. O trem saía daqui e descia lá na Estação da Luz. Por isso que as produtoras se estabeleceram lá na chamada Rua do Triunfo, porque ela ficava basicamente uns 500 metros da Estação da Luz, por onde as latas dos filmes eram colocados no trem espalhado pelo interior. Então, lá tinha a Dina Filmes, que sempre enfrentava a invasão da repressão, levavam filmes, era uma luta, Dina Filmes, porque era uma distribuidora do cineclubismo. Aliás, nos anos 70, já é uma outra questão, a história do cineclube, mas nos anos 70 o cineclube surge e ressurge, em grande parte pelo Brasil, que depois foi desaparecendo, porque a realidade histórica mudou. Ele surgiu vinculado às lutas da população de ditadura, pela democracia. Então havia cineclube sindicato, cineclube movimento estudantil, cineclube de bairro. Porque era uma coisa que podia fazer, tentar reunir as pessoas, né? Apesar de toda a censura, repressão. Então eu ia lá para ir ou na Dina Filmes, eu só ia pegar a lata, ou na Embra Filme, ou na Poli Filmes. A Poli Filmes, também na Rua do Triunfo, era uma distribuidora de filmes 35 e 16. Aliás, ali na Rua do Triunfo, tinha várias produtoras, não só ligada à produção feita ali. Não, e se você vê, na época ali, era um local da história do cinema brasileiro que é uma produção que se mantém pelo mercado. Né? Ou seja, não tinha edital, não tinha financiamento, nem da Embra Filme, nada, né? E a intelectualidade de São Paulo ia lá. Rogério Sganzella, por exemplo, que é o grande expoente do cinema marginal, ele faz o Bandido da Luz Vermelha lá, ele estava sempre por lá. Né? O Carlos Aschenbach, né? Um grande cineasta, e esse trabalhava lá mesmo, né? Então você tinha muitas cinedice, estava tudo ali, o pessoal se reunia ali. Né? Então eu ia ou na Polifilmes ou na Dina Embra Filme. Agora na Polifilmes era comercial. Né? Então o que acontecia lá? A Polícia Federal lá e apreendia os filmes soviéticos, do Eisenstein, a Greve, Coração Potente, eles apreendiam esses filmes. Só que o dono da Polifilmes não tem nada ideológico, nada político. Ele era um comerciante prejudicado. A Dina Filmes já era mais política. Né? Agora, a Embra Filme, não, a Embra Filme era brasileira. Só filme brasileiro, ela era por lei, fazia o 35 e tinha a Copa 16. Então o filme já era liberado pela censura, não seria nem feito. Agora, os filmes que estavam na Polifilmes, por exemplo, eram um filme não recente, eram filmes clássicos. Então o que acontecia? A Polícia Federal ia lá, o comerciante era prejudicado. Então, para aprender os filmes do Eisenstein, Encoraçado Potente, ele dizia que ele tinha 2 cópias, mas ele tinha 3.
Porque isso não é falência, é um negócio. Às vezes a ditadura prejudica até o comércio, né? Eles não estão nem aí com o filme, eles querem alugar o filme. Bem, o pessoal de São Paulo, que eu nem sei quem é, porque numa ditadura, a segurança é o sigilo. Você não pode saber quem é a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ela pode ser presa e torturada, e ela quanto menos ela conhecer, né, melhor para salvar a vida de outras pessoas. Então não sabia nada, nem ninguém, só tinha senha para ir naquele local. Então eu ia lá na Polifilme, por exemplo, e pegava um filme que a lata por fora era de pura chanchada. Né? O roubo das calcinhas, sei lá o que for. Eu vinha com aquelas latas, que não despertava. Esse tipo de filme não era, já era previamente censurado, né? E havia uma certa tolerância também, com algumas regras que a censura fazia. Primeiro que não é porno chanchada. Quando você rotula a coisa, tom pejorativo. Porque você vê chanchada, que pornográfico não era, mas chanchada. A chanchada veio da Atlântida, aonde uma certa intelectualidade colonizada vai rotular para ser uma coisa inferior, porque a população do povo não presta, né? Então, não estamos discutindo as qualidades, porque a própria produção, digamos, de cinema erótico, sensual, ali da Rua do Triunfo, do cinema da Boca, era muito misógino, muito homofóbico, e havia toda uma regra, não ter nu frontal, homem jamais, né? No frontal da mulher, só um seio, nada que meio de lado, uma série de restrições aí, né? Agora, tinha um pessoal que trabalhava lá, um diretor mesmo, que encaixava algumas coisas mais críticas no filme, né? De qualquer maneira, lá tinha também muito bons cineastas. O Carlos Schembach e cineastas daquele meio, o John Doe, Jean Carré, esses caras, o próprio Silvio de Abreu, que mudou para novela, estava lá, né? Então tinha gente que sabia fazer cinema. Mas é lógico, como toda produção, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na França, na Europa, você tem a qualidade, alguns são péssimos, a maioria são medianos, e alguns poucos é que despontam. Né? O grande nome que nasceu ali, começou fazendo aquele tipo de filme, é o Carlos Schembach. Ele começou ali, construiu uma carreira própria. Né? É um grande nome, porque ele começou ali mesmo. E ali era interessante, porque era um ambiente... Bem, não havia nem a violência, nem o tipo de bandidagem hoje, né? Que tinha muita prostituta, travesti, ou assaltantes, batedor de carteira, alguma coisa. Havia um restaurante chamado Soberano, ali era o ponto de encontro. Era todo mundo com um roteiro debaixo do braço, e ali eu quero, vou fazer um filme, vou fazer fotografia, né? Formava-se o grupo. Agora, o papel importante, eu acho que em qualquer cinema, e existia na Boca, importante, que sentido, é o produtor. O Galante, o Afonso Palácio, era um comerciante. E eles tinham uma técnica que fazia coisa, né? Eles primeiro pediam para o artista fazer o cartaz, né? Sempre aquele cartaz daquele tipo, né? Tem que ter uma mulher nua, sensual, alguma coisa assim. O cinema é para homem, digamos assim. Aí com o cartaz, e no exibidor, veja bem, era uma época que a exibição de filme é cinema de rua, nas pequenas cidades tinham sala de cinema, as grandes cidades tinham cinema nos bairros, exibidor, salas de cinema do microempresário, do pequeno empresário. Né? Porque os Estados Unidos, a indústria, controla a produção e a distribuição. Agora chegou também a controlar a exibição. Então, o Afonso Palácio, o Galante, que não tinha nada de intelectual, é comerciante, né? O que eles faziam? Pediu o cartaz do filme. Sempre aquelas desenhadas, aquela mulher, aquela foto.